Bom, aqui nós temos uma questão de máximos e mínimos. Então, é para determinar as coordenadas dos pontos de máximos e mínimos locais dessa função no intervalo de -2 a 2. Aqui eu fiz mais ou menos uma receita, um procedimento como que faz para encontrar esses números, esses pontos de máximos e mínimos. Então, a gente começa fazendo o quê? Começa pelos números críticos. Como que eu encontro os números críticos? Eu faço derivada primeira da função igual a zero. E aí eu encontro as raízes dessa equação que vai aparecer aqui. Eu chamei de C1, C2, Cn. Quantos números críticos aparecerem. Depois que encontrar os números críticos, eu vou derivar novamente a função e vou fazer o teste da segunda derivada. O que é o teste da segunda derivada? Se a derivada segunda aplicada ao número crítico, que foi obtido lá em cima, for positivo, então nós temos um ponto de mínimo local. Se a derivada segunda aplicada ao número crítico, que foi obtido lá em cima, for negativo, menor que zero, então nós temos um máximo local, certo? Então, mínimo se for positivo, máximo se for negativo. Se a derivada segunda der zero, aí é inconclusivo, ok? Então, a gente não consegue verificar se é máximo e mínimo usando esse teste. Depois que encontrar os máximos e mínimos, que souber qual é o x que vai fazer a função ter o valor máximo e mínimo, a gente substitui na função original, lá na primeira, para saber qual é o ponto de máximo e mínimo que o exercício está pedindo. Então, ele quer o ponto. Vamos lá. Então, começamos aqui pela primeira parte do procedimento, números críticos. Derivada primeira igual a zero. Eu vou começar derivando isso aqui, igualando a zero. Então, a minha função é x² menos 2x² mais 3. Então, eu vou derivar ela. Derivando. Derivada de x². Derivada de x² é 4x², menos a derivada de 2x² é 4x, vem para frente, e a derivada de 3 é zero. Então, agora eu vou igualar isso aqui a zero. 4x³ menos 4x igual a zero. Aqui eu posso colocar 4x em evidência. 4x que multiplica x², volta a ficar 4x², que é o que tinha lá. 4x vezes 1 fica 4x, igual a zero. Agora é assim, se este produto dá zero, ou o primeiro termo é zero, ou o segundo termo é zero. Então, a gente escreve isso. Ou 4x é igual a zero, ou x² menos 1 é igual a zero. Para que 4x seja zero, significa que o x deve ser zero. Então, nós temos o primeiro número crítico. Para que x² menos 1 seja zero, então o x tem que ser igual, x² tem que ser igual a 1. Passa esse 1 para o outro lado. Para que x² seja 1, significa que o x tem que ser igual a 1 ou o x tem que ser igual a menos 1, ok? Porque 1² dá 1, menos 1² também dá 1. Então, nós temos três números críticos. Números críticos são eles: menos 1, 0 e 1. Aqui os três encontrados anteriormente. X igual a 0, x igual a 1, x igual a menos 1. Agora, na segunda parte da resolução, nós vamos fazer o teste da derivada segunda. Teste da derivada segunda. Então, vamos lá. Teste da segunda derivada. Como que eu faço esse teste? Eu vou derivar a função novamente. Então, a derivada primeira é essa daqui, 4x² menos 4x. A derivada segunda eu derivo de novo. Derivada de 4x² vai ficar 12x² menos a derivada de 4x, que é 4. Agora, eu vou pegar os números críticos aqui, ó, menos 1, 0 e 1, e vou substituir ali na derivada segunda. Então, para x igual a menos 1, isso aqui vai ficar f, duas linhas de menos 1, fica 12 vezes menos 1 à quarta menos 4.
12. Menos 1 elevado à quarta vai ficar 1. 12 vezes 1, 12. Menos 4, 8. 8. 8 é positivo. É maior que zero. Maior que zero. Se é maior que zero, então nós temos um ponto de mínimo. Mínimo. Quando fica positivo, é mínimo. Quando fica negativo, é máximo. Então, a gente tem um ponto de mínimo. Para x igual a zero, f duas linhas de zero vai ser 12 vezes 0 à quarta menos 4. 12x ao quadrado, né? Não é a quarta. Aqui também eu fiz a quarta, mas é ao quadrado. Não vai mudar o resultado final. 12 vezes 0 ao quadrado menos 4, que vai dar menos 4. Menos 4 é menor que zero. Menor que zero. Então, aqui nós temos um ponto de máximo, ok? Deu negativo, é máximo. Deu positivo, é mínimo. Agora, para x igual a 1. Para x igual a 1, derivada segunda no ponto 1 vai ficar 12 vezes 1 ao quadrado menos 4, sempre substituindo aqui na derivada segunda, tá? Aqui era o quadrado, aqui também, tá? 12 menos 4 vai ficar 8. 8 também é maior que zero, então nós temos mínimo. Mínimo. Então, quem são os pontos? Agora vamos determinar os pontos. Como que eu encontro os pontos? Eu substituo direto lá na função original. A minha função é essa daqui, ó. X à quarta menos 2x ao quadrado mais 3. Então, f de x é igual a x à quarta menos 2x ao quadrado mais 3. Vou calcular o f de menos 1, que vai ser menos 1 à quarta menos 2 vezes menos 1 ao quadrado mais 3. Vou calcular o f de 0. 0 à quarta menos 2 vezes 0 ao quadrado mais 3. E vou calcular o f de 1. 1 à quarta menos 2 vezes 1 ao quadrado mais 3. Aqui o primeiro vai dar 2. F de menos 1 à quarta dá 1. 1 menos 2 mais 3. 1 menos 2 dá menos 1, mais 3 fica 2. Fica 2. O f de 0, 0 menos 0 mais 3 fica 3. E o f de 1, 1 menos 2 dá menos 1, mais 3 fica 2. Então, quem são os pontos? Os pontos de máximo. O ponto de máximo ocorre quando x vale 0. Então, o ponto de máximo vai ser quando x vale 0, aqui, ó, substituir por 0, o f de x vale 3. Então, eu tenho o meu ponto aqui, que é o ponto 0 e 3. Aqui eu tenho outro ponto, que é menos 1 e 2. Aqui eu tenho outro ponto, que é 1 e 2. Esse ponto aqui, menos 1 e 2, quando x vale menos 1 é mínimo. Então, esse daqui é mínimo. Esse ponto aqui, 0 e 3, é máximo local. E esse ponto 1 e 2 é mínimo local. Então, a coordenada dos máximos só tem 1, que é o 0 e 3. Coordenada dos mínimos tem 2, que é menos 1 e 2 e 1 e 2, certo?